Saúdo a todos nesse dia com a plenitude de Cristo. Eu queria compartilhar uma palavra com você que tem como tema: assuma o controle das suas emoções. Nós estamos vivendo dias difíceis, onde muitas pessoas elas têm se permitido serem dirigidas, governadas pela circunstância, pelo desânimo, pela ansiedade, pelas inquietações. Dentro desse contexto, como que nós podemos assumir o controle das nossas emoções e não permitir ser guiado pelas circunstâncias tão difíceis como nós estamos passando? Eu vou usar como um texto base para essa ministração, o Salmo 126, do versículo 1 ao versículo 6, onde a palavra de Deus ela nos diz: quando o Senhor trouxe os cativos de volta, Senhor, foi como um sonho. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós. Por isso nós estamos alegres. Senhor, restaura-nos assim como enche o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com um canto de alegria, trazendo seus feixes. Este Salmo 126 fala-nos muito de um equilíbrio em tempos difíceis. O salmista traz na realidade para trazer motivação ao povo de Israel. E nós precisamos aprender essas lições. Por quê? Porque quando nós discernimos os tempos e as estações, é muito mais fácil e possível nós liderarmos as nossas emoções nos tempos difíceis. Quando nós conseguimos lidar com o nosso passado, presente e futuro de uma forma saudável, nós conseguimos vencer as ansiedades e nós conseguimos seguir em frente nesses tempos difíceis. Há 3 realidades que o salmista ele traz, que eu vou compartilhar com você nesse dia. Primeira realidade, ele vai trazer para o povo de Israel, para que eles pudessem olhar o passado com gratidão pelo livramento que eles haviam recebido, para que eles possam olhar para o futuro com um profundo senso de carência da intervenção divina. Então ele vai motivar para que o povo de Israel ele reconheça que naquele momento eles dependiam da providência de Deus. E ainda, queridos, ele vai motivá-los a olhar para o futuro com uma ardente expectativa de abundantes colheitas. Quantas pessoas que estão presas, as suas emoções estão presas ao passado? Quantas pessoas estão com medo de viver o presente? E quantas pessoas têm medo de sonhar? O Salmo faz uma avaliação profunda da nossa caminhada nessa terra. Nesse dia nós vamos observar a jornada apontada pelo salmista, buscando uma aplicação oportuna, prática, para os dias de crise que nós estamos passando. Como você pode controlar suas emoções em dias difíceis, em dias de adversidades como nós estamos passando? Eu quero falar com você sobre isso, porque se nós permitirmos que as nossas emoções sejam dirigidas pela circunstância, nós temos tudo para viver dias difíceis de ansiedade. Quantas pessoas nesse tempo estão se deixando ser dirigidas pela ansiedade? E quando nós olhamos para esse salmo, nós vamos ver de forma muito clara que o autor, ele traz uma realidade para que aquelas pessoas pudessem desfrutar da vida de Deus. Elas pudessem crer que Deus estava cuidando delas, mesmo em meio à adversidade. Deus está cuidando de nós. Deus está agindo nas nossas vidas e nós podemos crer nisso. Então, para que eu e você, nós possamos ter o controle das nossas emoções, nós temos algumas atitudes para que nós possamos tomar. Então, como você pode controlar suas emoções em tempos difíceis? Primeira coisa, olhando para o passado com gratidão. No verso 1 ao 3, ele vai dizer, o autor, quando o Senhor trouxe
os cativos, quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião. Foi como um sonho. Ele vai trazer isso por quê? Jerusalém havia sido saqueada, eles vão cativo para a Babilônia, e agora, depois de 70 anos, eles retornam. E nesse retorno, eles encontram Jerusalém totalmente destruída. E aí o salmista, eles começam a lamentar por aquilo que eles estão vendo. Se nós vivermos apenas por aquilo que nós estamos vendo, talvez, queridos, nós vamos pensar em desanimar. Mas se nós olharmos para Deus que nós cremos, nós vamos conseguir avançar. Então, o salmista ele diz assim, quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Ele vai dizer, olha, lembra do livramento que nós tivemos. Foi um sonho para nós voltamos celebrando. No verso 2 ele diz, então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de canto de alegria. Ele vai lembrar, o salmista, ao povo de Israel, que quando eles voltaram, eles louvaram, eles cantavam, porque eles tinham algo a celebrar ao Senhor. E no verso 3, no verso 2 ainda, até nas outras nações se dizia, o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, no verso 3, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. As outras nações reconheceram aquilo que Deus havia feito para o povo de Israel, e eles estavam esquecendo disso. Quantas vezes eu e você, nós esquecemos daquilo que Deus fez? Então, esse era o contexto. Aí o salmista vai dizer, olha para o passado com gratidão. Eu e você nesse dia, essa é a palavra. Olhe para o seu passado com gratidão. Jerusalém, naquele momento, havia sido invadida, saqueada. Nabucodonosor havia ferido a espada os homens, as mulheres, as crianças. E o povo hebreu, ele tinha sido levado cativo para a Babilônia. Então eles estavam vivendo um tempo agora de lamento. Mas 70 anos se passam, Deus abriu as portas da prisão, quebrou aqueles grilhões de ferro e eles voltam para a terra. E ali eles vão reconstruir os muros, eles vão reconstruir o templo. E o Senhor agora precisa trazer fé para eles. E o salmista vai ser usado. Ele vai ser agente de milagres para trazer essa resposta. Naquele momento, ninguém acreditava, com exceção dos profetas, que houvesse restauração para Israel. Não era humanamente, possível imaginar que a alegria retornasse aos muros de Jerusalém novamente. Era algo impossível eles saírem do cativeiro. Mas de uma forma milagrosa, o povo hebreu sai do cativeiro por uma intervenção sobrenatural de Deus. A libertação milagrosa do povo hebreu do cativeiro babilônico foi uma intervenção sobrenatural de Deus, além das expectativas do povo, como nós vemos no verso 1. Nós estamos como quem sonha, porque não era possível. E Deus agiu em nosso favor. Então, houve essa intervenção de Deus, houve um testemunho entre as nações, as outras nações disseram assim, Deus fez grandes coisas por este povo. Então, é o motivo da grandiosa e exultante alegria que eles estavam desfrutando. Agora o salmista diz assim, olha, nós precisamos ser gratos, porque Deus agiu em nosso favor. De igual modo, a mesma coisa. Quando olhamos para o passado, nós contemplamos também a obra libertadora de Deus em nossa vida. Nós podemos olhar aquilo que Deus fez nas nossas vidas. Ele decretou a nossa libertação. Hoje, eu e você, nós somos livres para servirmos ao Senhor, porque Ele nos libertou. Ele nos tira do império das trevas e Ele nos traz para a maravilhosa luz. O Senhor te libertou, o Senhor te salvou, o Senhor te restaurou. Você tem motivos de gratidão ao Senhor. Celebre isso.
Precisamos ter um coração agradecido e reconhecer e celebrar o que Deus já fez por nós, queridos. Você que está ouvindo essa ministração nesse dia, saiba agradecer ao Senhor. Mas eu estou passando por momentos difíceis, eu estou passando por momentos de luta. Talvez você diga isso, mas olhe para trás e veja o que Deus fez. Porque quando você olha para trás e vê o que Deus fez, Ele age na sua vida e Ele entra com livramento novamente, porque Ele é o teu Deus. Então seja grato, sabe? Grandes coisas fez o Senhor por nós. Ei, você que está ouvindo nesse dia, o Senhor tem grandes coisas para fazer na sua vida. Creia, porque Ele está agindo. Foi o Senhor que fez. Talvez você está esperando, ouça essa palavra, talvez você está esperando de alguém, sabe? Você está esperando do seu patrão, você está esperando de alguém da sua família, você está esperando de algum governo. Mas o que ele diz, o salmista, foi o Senhor que fez, foi o Senhor que nos libertou, foi o Senhor que nos livrou, foi o Senhor que nos tirou do cativeiro e nos trouxe novamente para a nossa terra. O Senhor vai fazer na sua vida, creia. Então nesse dia, eu quero dizer para você, creia. A palavra de Deus diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 18. Sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Queridos, essa é a palavra de Deus para você. Seja grato em todas as circunstâncias. Se você está vivendo dias difíceis, olha para Deus, olha o que Ele já te deu, olha as bênçãos, sabe? Enche o seu coração de alegria, deixa o Espírito Santo encher o seu coração de júbilo por aquilo que ele já fez, em vez de você ficar reclamando. Deus tem mais bênçãos para você, mas seja grato a Ele por aquilo que Ele já tem feito, por aquilo que Ele já fez na sua vida. Então, se você deseja ter suas emoções saradas, a primeira coisa que você precisa é ser grato. Mantenha um sentimento de gratidão a Deus e ao seu próximo em todos os momentos. Ouça esse conselho de Paulo, do apóstolo Paulo nesse dia. Sejam gratos em todas as circunstâncias. Não permita que a murmuração encha o teu coração e traga o desânimo. Você pode viver as promessas de Deus. Você pode confiar nele. Você pode ter as suas emoções saradas quando você resolve o seu passado, querido. O seu passado, ele não define quem você é, porque Deus tem propósito para a sua vida. Ouça isso nesse dia. O seu passado não define quem você é, porque Deus tem planos e sonhos para a sua vida. Então seja grato no nome do Senhor Jesus e desfrute das bênçãos de Deus. O segundo passo, como você pode ter as suas emoções saradas, sobre controle nos dias difíceis, olhando para o presente com clamor e fé. Olha o que o salmista diz lá no verso 4. Senhor, restaura-nos assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Restaura-nos, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negueb. Queridos, o salmista celebra o passado, mas ele roga a intervenção divina no presente. Por quê? Ele olha a situação, ele volta agora, né? Eles chegam e eles encontram o deserto. E agora eles voltam e eles encontram uma situação sem esperança. Por quê? Não há plantação, as casas haviam sido destruídas. Então, naquele momento de realidade, ele vai dizer para o povo, olha, nós podemos ser gratos por aquilo que nós vivemos, por aquilo que Deus ele fez. Mas nesse momento, nós precisamos clamar a Deus. Sabe, ele entende que a única maneira deles vencerem é eles clamando naquele momento. É eles buscando a Deus. A vida do povo estava árida como um deserto. A sequidão havia tomado conta do mesmo povo que estava exultante no passado, celebrando a libertação do Senhor. O salmista, ele não se acomoda. Ele clama por intervenção divina. Sabe o que está acontecendo talvez hoje? Talvez você está acomodado. Talvez você desistiu de lutar. O salmista, ele não.
Ele entende que ele precisava do milagre, da intervenção de Deus. E ele decide clamar. O salmista ele tem fé para discernir que a crise, ela não é o ponto final. Essa crise não é o final. Essa crise é um momento que nós estamos passando, uma estação. Mas Deus está conosco. E se nós clamamos a Ele, Ele vai dar o livramento. Deus, Ele sabe, Ele age. Ele sabe que Deus ainda pode intervir. Ele sabe que só Deus pode reverter a situação. Ele sabe que Deus pode fazer o deserto florescer. Ele sabe que Deus pode fazer brotar um belo manancial no meio daquela situação. Por quê? Porque a fé e a esperança dele estavam no Deus Todo-Poderoso. No tempo presente, o que nós podemos fazer é crer. É agir com fé, é não nos acomodarmos. O Negueb era um lugar árido, totalmente seco, um grande deserto, mas que durante os meses de outubro e abril vinha a estação da chuva. E nessa estação ele recebia um fenômeno natural e espantoso. As chuvas fortes em regiões distantes faziam correr dos montes uma enorme quantidade de água. E estas águas iam aos poucos formando riachos que regavam o deserto, levando vida em abundância. Olha que coisa sobrenatural. Por isso que ele ora, dizendo: restaura-nos, Senhor, como as torrentes. Senhor, manda chuva. Que o deserto ele faça brotar um manancial. O Senhor vai ouvir o clamor quando nós clamamos. E ele decide clamar ao Senhor. Por isso que ele ora: restaura-nos, Senhor. Essa fé precisa inundar o nosso coração e tomar a nossa mente por completo. Não podemos permitir que as nossas emoções sejam guiadas pelas circunstâncias e nos desesperarmos diante das lutas, das dificuldades, queridos. Nós precisamos estar com a nossa fé em Deus. Ainda hoje, Deus pode fazer o deserto florescer, na minha e na sua vida. A sequidão espiritual, ela pode acabar no nome de Jesus. Rios de água viva podem fluir do nosso interior. A sua vida pode frutificar para a glória de Deus. Essa oração que o salmista faz é uma oração de quem confia por ter visto a libertação. Restaura-nos é uma oração de quem reconhece que precisa de Deus. Restaura-nos é uma oração de quem olha para o seu problema e vê a solução que Deus providencia, como já fez no passado. Restaura-nos é a oração de quem está certo, que não há esperança fora do amor de Deus. Só Deus pode agir. Se você deseja ter as suas emoções saradas, a segunda coisa que você precisa é clamar e confiar com fé. Mantenha a sua confiança e a sua esperança num Deus que não falha. Deus não falha e Ele não vai falhar. 1 Pedro 5,7 diz assim: lance sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. Queridos, Deus tem cuidado de você. Tenha certeza disso. Creia nisso, porque Deus não te desampara, porque Ele é o teu Deus. Quando decidimos colocar a nossa esperança e confiança no Senhor, conseguimos liderar as nossas emoções, não permitindo que a desesperança e desânimo nos domine. Nós não permitimos. Jeremias 33:3. Receba essa palavra nesse dia. Diz assim: clama a mim e eu responder-te-ei, e direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Então clama a mim e eu vou te responder, diz o Senhor. O que você precisa fazer hoje? Clamar. Clame com fé. Clame e confie. Essa é a atitude que gera mudança, transformação, que nos tira do comodismo. Então, a primeira coisa para nós termos as nossas emoções saradas é olhar para o nosso passado com gratidão. Segunda coisa para nós termos as nossas emoções saradas: olhe para o seu presente com uma necessidade de clamor por uma intervenção divina, com fé, sabendo que Deus Ele age em meu e em seu favor. E a terceira coisa para nós termos as nossas emoções saradas: olhe para o futuro com expectativa. Versos 5 e 6, a palavra de Deus diz assim:
Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Salmo 126, versículos 5 e 6. O salmista está disposto a sair, ainda que com lágrimas, semeando a boa semente. Precisamos entender que a semeadura precisa ser feita. Por quê? Porque ela precede a colheita. Não tem como eu ter uma colheita, e é isso que ele vai dizer para o povo. Olha, o momento não é fácil. Nós precisamos clamar, mas nós precisamos agir. É isso que você precisa, sair do comodismo, agir, sabendo que Deus está agindo. E aí ele vai dizer assim, olha, nós precisamos lançar a boa semente, porque se nós lançarmos a semente no tempo oportuno, nós vamos colher. A semeadura exige esforço e determinação. O semeador precisa sair e andar, às vezes com lágrimas, porque naquele momento que eles estavam vivendo, não havia esperança. Eles precisavam, com lágrimas, lançar a semente. E o salmista vai motivá-los a fazer isso. E a semeadura é com lágrimas, mas a colheita é certa e com júbilo. Lance a sua semente hoje. Talvez você está passando um momento que você tem derramado as suas lágrimas. E eu te digo na autoridade do nome de Jesus, sabe? Essas suas lágrimas que você tem derramado, elas não têm passado desapercebidas pelo Senhor. O Senhor tem tomado as suas lágrimas, e essas lágrimas têm sido a semente que você tem lançado. No tempo oportuno você vai colher. Clame ao Senhor. Creia, sabe? Não deixe que essas lágrimas te tragam medo e traga para você desânimo, mas permita que elas sim, que elas tragam ânimo na autoridade do nome de Jesus. Então, ainda hoje é tempo de semear. Temos a boa semente, o campo já está preparado para receber. Você é um semeador, uma semeadora. Lance essa semente nos corações e prepare-se para uma colheita abundante e jubilosa no nome de Jesus. Lance, querido, a sua semente hoje, sua semente de fé, crendo na ação sobrenatural de Deus. Eu não sei, é o que você está precisando. Mas coloque a sua expectativa em Deus, sabe? Olhe para o seu futuro com esperança, sabendo que Deus está agindo. É isso que o salmista vai dizer. Para ter emoções saradas, nós precisamos olhar para o nosso futuro com esperança. Nós precisamos, às vezes, sentar e nos organizar de como nós vamos agir, onde nós vamos lançar a semente. Talvez você não tenha parado para fazer isso, você tem feito as coisas atropeladas, sem parar para ouvir Deus, ou sem tomar uma decisão, mas uma decisão planejada. Senta, reflita e veja onde você vai lançar a sua semente. O que é a sua semente? Talvez é o seu esforço, é a sua ação. Decida agir, decida lançar a sua semente. Você é um semeador. Lance semente nas palavras. Quantas pessoas têm lançado palavras de desânimo, de destruição? Sabe, lance palavras de vida, porque Deus vai agir através da palavra que você lançar. No nome do Senhor Jesus, sabe, creia. O poder da nossa palavra, queridos. Diga palavras de vida, porque o Senhor, Ele vai agir no nome de Jesus. Ele é poderoso para fazer. Ele é poderoso para agir. Sabe, no verso 6, a palavra diz, trazendo consigo os seus feixes. O retorno do semeador fiel ao Senhor é um retorno de alegria. Ele foi com lágrimas, mas agora ele retorna com júbilo, porque ele vê o que o Senhor fez, porque o Senhor deu uma colheita abundante. Quando nós lançamos a semente, crendo no Senhor, a colheita ela é abundante, sabe? Então creia no nome do Senhor Jesus. O mesmo Deus que agiu no passado é o Deus que age no presente. O mesmo Deus que restaurou no passado é o Deus que restaura no presente. O mesmo Deus que tirou o povo dele dos grilhões da escravidão e restaurou a terra é o mesmo Deus que pode mudar a nossa sorte. É o mesmo Deus que pode nos abençoar. Queridos, assuma o controle das suas emoções. Confie no Senhor, essa é a palavra de Deus para você hoje.
Não deixe a circunstância governar a sua vida, não. Como que você pode fazer isso? Não esqueça. Olhando para o seu passado com gratidão. Seja grato por aquilo que Deus fez. Olhe para o seu presente com clamor e fé. Sabe? Reconheça que você precisa, que você é dependente de Deus, que você precisa do agir dele e clame a ele porque ele vai te ouvir. E a terceira coisa é olhando para o futuro com expectativa. Eu é que sei que pensamentos que tenho a vosso respeito. Receba essa palavra no nome do Senhor Jesus. Diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal. Pensamentos de fazê-los prosperar e de dar um futuro de esperança para você. Queridos, é o Senhor que tem pensamentos de bem a teu respeito. No nome do Senhor Jesus, a minha oração nesse dia para que as suas emoções elas sejam saradas. Aprenda a lidar com o teu passado. Ele não te define, porque Deus tem um futuro de esperança para você. Clame ao Senhor no seu presente e tenha expectativa por aquilo que Ele vai fazer no seu futuro. Queridos, que o Senhor te abençoe. Creia que Ele é o Deus fiel. Mantenha as suas emoções saradas, porque Deus está cuidando de você no nome de Jesus. Fique na plenitude de Cristo. Que Deus possa estar te revestindo com toda sorte de bênção. Seja grato, clame a Ele e tenha expectativa de um futuro próspero que Ele tem para a sua vida. No nome de Jesus.